Com muita alegria, satisfação, quero vos cumprimentar com a doce paz de Jesus. Trago saudações da nossa igreja ali, Vila Bacuri, nas proximidades de Diadema. Eu falo Diadema porque é mais fácil localizar, né? Mas na divisa entre São Paulo e Diadema. Saudações da Itália, país que nós amamos, é a minha terceira nação. Itália é minha terceira nação. Minha primeira nação é o céu, a segunda é o Brasil e a terceira é a Itália. Glória a Jesus. Quero adorar a Deus pela vida do pastor Clementino. Vim aqui para dar um abraço. Eu não pude estar no aniversário dele, porque eu estava no Espírito Santo e não o encontrei, mas encontrei o filho. Mas eu virei aqui uma outra vez para abraçá-lo, quiçá, talvez no próximo, na reunião de obreiros, vamos ver. Saudar o pastor Léo, meu amigo, pastor Marquinhos, meu amigo de longas datas, demais pastores, companheiros, servos de Deus, adorar a Deus por essa música tão boa, tão do céu, esses jovens maravilhosos. Estou vendo aqui que aqui é uma igreja de jovens, né? Estava falando para o pastor Léo, se eu fosse Jesus, mandava cada um desses jovens para um país. Dividia o mundo e a igreja ficava vazia hoje, cada um ia para um país. Glória a Deus. Mas Jesus vai fazer isso, tá? Querendo ou não, ele faz, porque ele coloca o desejo no coração. Meus irmãos, eu quero ler um texto da palavra de Deus. Nós estamos, neste ano, a convenção está com a temática Pentecostes e Prosperidade. Hoje é ceia, mas eu quero falar um pouco sobre o Pentecostes, porque Pentecostes é um pouco de tudo. Atos capítulo 2, diz, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Amém. Antes de iniciar, eu quero dizer aos irmãos que eu sempre levo comigo uns livros. Eu tenho aqui o Manual do Obreiro, tudo que um obreiro deve saber da porta até o púlpito. Depois você dá uma passadinha, tem outros textos, Pitadas de Sal, livro para a família, livro para as mulheres, para os homens. Depois você pode dar uma passadinha, você que gosta de ler. Meus irmãos, o Pentecostes é uma das festas impressionantes, maravilhosas, de comunhão, de alegria, de manifestação de Deus. Tanto é que nós somos chamados igreja pentecostal, somos os pentecostais, por causa dessa festa. As festas na Bíblia são marcos e sinais de Deus para o seu povo. Todas as festas têm um sinal, e isto vem através de comemorações, para que as gerações interpretassem, entendessem os sinais de Deus, como a sua presença constante no meio do seu povo. As festas são marcos, são sinais, são cartas, são epístolas, são marcos da presença de Deus, para que, ao olhar para aquele marco, para aquela festa, como se fosse um quadro, você lembrasse, revivesse e fosse restaurado através da manifestação de Deus. Já tem um provérbio antigo que diz que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. E a origem da nossa fé vem de Jerusalém. Ela não vem de Atenas, não vem de Roma, não vem de Genebra, não vem de Azusa ou de qualquer outra parte. A origem da nossa fé vem do Pentecostes. A igreja nasceu no Pentecostes. Hoje, o cristianismo apostatado deturpa muito as origens da verdadeira igreja. E quando nós olhamos para os marcos de Deus, os sinais de Deus, nós vemos Deus instituindo festas. Existem 3 festas fundamentais, importantes, que trazem revelações, que trazem precisões de Deus ao seu povo.
3 festas, no meio dessas 3 está a festa do Pentecoste, mas as festas principais, existem outras, por exemplo, a festa da Páscoa, que vem da expressão hebraica Pessah, que é libertação, paz, saída, é a saída de uma escravidão de 400 anos aproximadamente, cumprindo a promessa, principalmente dada a Abraão em Gênesis capítulo 15, versículos 1 ou versículo 13, que o Senhor disse a Abraão: saiba de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á e afligi-lo-ão 400 anos, mas também eu julgarei aquela gente. E assim aconteceu, que depois de um longo tempo, o povo de Deus foi para o Egito, de uma forma triste, que era praticamente a ida de José, mas Deus entrou nessa história, porque quando o homem de Deus, a mulher é de Deus, Deus entra na história, Deus faz a história, Deus te levanta, te sustenta, te dirige, te orienta e traz para você as revelações do céu. E é o que aconteceu com o povo de Abraão, que tiveram que ir ao Egito por causa da fome, mas lá estava o José, que era o libertador, conhecido na Bíblia como Zefenat-Paneia, o salvador do mundo. E este povo então foi para o Egito. Interessante que o Egito sempre tem uma passagem, nós sempre temos uma certa passagem pelo Egito. Quando Jesus nasceu, foi para o Egito. O Egito sempre está aí dando suporte, embora nós falamos que o Egito representa a carne, representa o mundo, mas Deus tem um negócio com o Egito. Deus tem um negócio com o Egito. E é só estudar a escatologia que nós vamos ver isso. Entretanto, quando chegou o momento do povo sair do Egito, o Senhor enviou as pragas, chamou Moisés, e a Páscoa é o cumprimento daquilo que Deus havia falado no passado. É uma nação que foi formada no Egito, e até hoje nós, no mundo cristão, celebramos a Páscoa, se bem que a Páscoa que o cristianismo apostatado celebra não tem nada a ver com a Páscoa de Cristo, não tem nada a ver com a Páscoa dos judeus. Só para você recordar, na Páscoa dos judeus tem cordeiro, tem carne, tem churrasco. Na Páscoa mundana tem coelho. Na Páscoa dos judeus você tem cordeiro e você tem carne. Na Páscoa mundana você tem peixe. Na Páscoa dos judeus você tem ervas amargas. Na Páscoa mundana você tem chocolate. Então não tem nada a ver coelho com cordeiro. Entretanto, a festa existe, Jesus, passamos por aí, por esse momento, mas o cristianismo tem que abrir os olhos para olhar a visão correta e não a visão deturpada. Entretanto, a Páscoa faz parte do plano estendido de Deus para o seu povo, porque é nela que muitas maravilhas acontecem. Na Páscoa, Jesus morre, Jesus ressuscita, Jesus traz libertação, Jesus traz salvação, Jesus traz coisas boas, tanto é que ele instituiu a ceia nesse momento. Então, Páscoa é uma festa maravilhosa que nos lembra a libertação, nos lembra a saída do cativeiro. Depois da Páscoa, da festa da Páscoa, nós temos uma outra festa que os judeus celebram, que é a festa dos tabernáculos, conhecida no hebraico como Sukkot, que significa descanso. É uma festa de comemoração aos 40 anos que o povo viveu no deserto, a época que eles viviam em cabanas, levantavam as cabanas, ficavam em cabanas, para relembrar o tempo da peregrinação. Essa festa é profética, é uma festa escatológica, porque profeticamente nós estamos em um deserto, profeticamente nós estamos vivendo em cabanas, profeticamente nós somos casas peregrinas, profeticamente nós somos aqueles que caminham daqui para lá, porque a nossa casa eterna é no céu. Nós não temos aqui uma pátria permanente, mas a nossa pátria está no céu, nossa pátria está lá, e muito em breve Jesus voltará para arrebatar a sua igreja ao toque da última trombeta, e nós deixaremos esta terra habitar para sempre com o Senhor. Mas enquanto isso, embora você tenha a sua casa, embora você tenha a sua cidade, embora você tenha os seus negócios, mas você é um peregrino. Existe uma palavra grega que nós comumente falamos, que é a palavra paroikia, que a Igreja Católica pegou essa palavra
E os seus templos às vezes são chamados de paróquia, mas paroiquia quer dizer aquele que é peregrino, aquele que não tem uma morada certa, não tem uma pousada certa. Assim somos nós. Nós estamos profeticamente falando no Sucote de Deus, que somos os peregrinos, porque nós aguardamos a nossa casa eterna, a nossa casa que lá não tem dor, lá não tem choro, lá é uma casa permanente. Assim, meus amados irmãos, nós temos a festa do Pentecostes, que é uma festa maravilhosa, uma festa que também traz a visão da continuidade, porque a festa do Pentecostes é a festa da prosperidade. A festa do Pentecoste é a festa da renovação. Enfim, no Pentecoste nós encontramos a vida de Deus em nós, a extensão do plano mais perfeito, que é o plano da libertação e a extensibilidade. Mas vamos meditar um pouco, abreviadamente, sobre essa visão do Pentecoste no nosso meio, porque o conceito histórico profético do Pentecoste é maravilhoso, porque ao olhar para o Pentecoste, nós vemos que no Pentecoste está sinalizada a nossa dependência de Deus, porque a festa representa exatamente isso. Nesta festa tudo aponta para Deus, tudo aponta para a sua providência, porque depende da esperança dos judeus, porque era a festa da semeadura, era a festa da semente, e quando Deus abençoava a terra prosperava, eles tinham as suas colheitas, e as suas colheitas eram apresentadas a Deus como primícias, agradecendo a Deus, porque é Ele que abençoa a terra, é Ele que dá o fruto, é Ele que dá o seu pão. Nós estamos aqui, mas nós dependemos do campo, por isso que o agronegócio é uma coisa boa. Se o campo não produzir, nós não podemos viver na cidade, porque tudo vem do campo. Um dia desse eu estava lá no sítio da igreja, em Betel, e fui plantar umas árvores, e fiquei plantando até meio-dia. Quando era meio-dia, eu estava todo molhado, até o cabelo da cabeça estava suado. Aí eu levantei a mão e bendisse, e adorei a Deus pelo homem do campo. Eu disse: bendito seja o homem do campo. Se bem que hoje em dia nós temos as máquinas, etc., mas é exatamente o campo que produz, e o Pentecoste lembra isso, é a gratidão a Deus por aquilo que Deus te dá. E é interessante, quando você estuda a miúde a festa do Pentecoste, você vai ver que primeiro, as primeiras colheitas são de Deus, o primeiro que você recebe é de Deus, a sua primeira colheita, o seu primeiro salário, a sua primeira renda, tudo pertence a Deus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Você é dele, a terra é dele, seu carro é dele, seus bens são dele, as suas aplicações são dele, seus bitcoins, tudo é dele, você não tem nada propriamente seu, você é uma obra de arte que o próprio Deus o fez, ele fez você, jogou a forma fora, então você é único, inédito, mas você serve, você vive para adorar a Deus, para exaltar a Deus por tudo aquilo que você tem, e o Pentecoste nos lembra exatamente isso. De acordo com Êxodo capítulo 19, versículos 16 até o versículo 20, nós temos aí a tradução na nossa língua, que diz que o povo lá em Êxodo, no Sinai, testemunhou trovões, relâmpagos, e vendo os estudiosos judeus, eles acreditam que o povo lá no Sinai viu a voz de Deus saindo da montanha em línguas de fogo. Isso é o que dizem os estudiosos, os rabinos. Eles viram línguas de fogo sair da montanha. A multidão mista que saiu do Egito viu línguas e ouviu a única voz de Deus. É interessante que entre ouvir e ver tem uma diferença tremenda, mas dizem os estudiosos que eles viram a voz, que é algo que a gente precisa pensar. E uma vez que parece estranho ver voz, essa expressão foi traduzida por trovões e relâmpagos. Quando você lê o texto, as vozes soaram como trovões
que parecia um fogo, segundo Richard Booker, no livro Celebrando Jesus nas Festas, da editora BV Books. Você pode ler esse livro, que fala das festas. Um judeu que serve a Deus e que é cristão escreveu esse texto. Então esse tema é muito peculiar entre nós pentecostais, que celebram e cultivam essas festas. Essa festa do dia de Pentecostes, que tem uma grande semelhança com essa descrição que falam os sábios judeus, e que poucas pessoas querem falar nisso, com essa visão do cessacionismo, que cresce, inclusive até mesmo no meio de alguns pentecostais, que é uma coisa assim, difícil de acreditar, que Deus cessa com os dons, que Deus cessa com as manifestações, que Deus cessa com as curas, porque o nosso Deus é ação, nosso Deus é vivo, nosso Deus está presente, nosso Deus não está parado, enroscado na história. Deus está presente contigo, na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade. Deus anda contigo, Deus caminha contigo, Deus fala através de você, Deus pensa através de você, Deus toca através de você, Deus vê através de você. Então Deus está presente, Deus não está parado, Deus não está enroscado na história. Deus é aquele que continua agindo através dos dons espirituais, e nós pentecostais existimos por causa disso, embora respeitamos também os outros. Entretanto, é bom falar que nós estamos em família. Portanto, meus amados irmãos, essa festa do Pentecostes é a festa da reflexão. Como já salientamos, na Bíblia Deus frequentemente usa recursos visuais, como lições práticas, para ensinar verdades espirituais. E o Pentecostes traz consigo algumas coisas interessantes, porque no dia de Pentecostes, Deus resolveu fazer uma festa no meio da festa. Era uma festa comum, era uma festa que os judeus comemoravam. Pessoas de todas as nações que eram judeus, eram prosélitos, vinham até Jerusalém. E o Senhor mandou os seus filhos ficarem em Jerusalém, num cenáculo que já era peculiar. Jesus já havia se reunido naquele cenáculo para celebrar a ceia. Aquele cenáculo virou um momento, um local onde os cristãos se reuniam para fazer reuniões, para adorar e exaltar a Deus. E exatamente naquele cenáculo, diz aí o capítulo 1, versículo de Atos, capítulo 1, fala desse cenáculo. Eles entraram no cenáculo e de repente, quando todos estavam em festa, Deus resolveu, Deus viu que aquele era o momento, diz a palavra, cumprindo-se o dia de Pentecostes. Era a hora de Deus, era o momento de Deus. De repente veio do céu um som veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados, e línguas como que de fogo veio sobre eles, e cada um falava em línguas. É claro que veio ali o que a gente chama de glossolalia, que é a manifestação do Espírito, no sentido de que você não precisa estudar essa ou aquela língua, mas o Espírito Santo veio dando, porque Deus é o autor de todas as línguas. Na Torre de Babel, o mesmo Deus veio e confundiu as línguas, porque até Babel todos falavam uma só língua, e Deus veio até Babel, confundiu as línguas. Então Deus é o autor de todas as línguas. O que confundiu as línguas em Pentecostes, em Babel, ele veio em Pentecostes para esclarecer, falando a língua das nações, pregando, falando da grandeza de Deus. Veja que existem vários tipos de línguas. Luciano Subirá escreveu um livro sobre o falar em línguas, muito interessante. Quem puder ler, leia. Foi um dos melhores livros que eu li até hoje sobre o falar em línguas. Luciano Subirá, da editora Vida, o falar em línguas. Pode ser que tenha até em outra editora, mas ele trabalha muito bem, faz uma pesquisa apurada, maravilhosa, interessante a respeito desse assunto. É interessante que existe a língua que você fala, a língua glossolalia, que é a língua que você pode falar a variedade de línguas, mas também tem aquela língua que você fala com Deus. É o que nós sabemos. Veja que o Espírito Santo veio exatamente nesse dia para realizar esta grande obra do Espírito, a obra de Deus, para atrair vidas de todas as pessoas. E quando veio o Pentecostes, as pessoas foram atraídas, porque Deus é assim. Quando Deus vem, as pessoas são atraídas. Quando as pessoas estão cheias de Deus, você não precisa andar com placas, você não precisa andar com arautos dizendo que está passando um homem de Deus, porque por onde passa o homem de Deus, Deus passa com ele. É como Eliseu entrando em Sunem. A mulher via Eliseu passar e comentou com seu marido: eu vejo que este homem que passa por nós é um santo homem de Deus. Vamos fazer aqui um quarto, um quarto, vamos colocar uma cama, uma mesa, um candeeiro e uma cadeira. E há de ser que quando ele passar, recolher-se-á ali, porque o homem de Deus, quando ele passa, Deus passa com ele. Assim é a igreja de Jesus Cristo tem luz, tem graça, tem unção. E
desta forma, amados irmãos, quando veio o Pentecostes, as pessoas foram atraídas até aquele lugar, e o próprio Deus pregou-lhes o evangelho através de línguas. Então essa festa maravilhosa é uma festa de gratidão, é uma festa de celebração, é uma festa que acentua nossa dependência de Deus, é uma festa que sinaliza a prosperidade do seu povo e sua obediência, é uma festa que demonstra continuidade, é uma festa que representa a produtividade de um povo abençoado, é uma festa que representa a expansão. Eu disse antes de ontem lá na igreja, que o povo de Deus é um povo bonito, um povo cheio de graça. Quem é feio vem para a igreja, fica bonito, porque o Espírito Santo embeleza, o Espírito Santo deixa o seu rosto maravilhoso, cheio de luz, cheio de graça, e assim é a presença de Deus na vida deste povo abençoado. Portanto, amados irmãos, é uma festa de produtividade, uma festa de expansão, é também uma festa que reproduz o reino de Deus. Por isso que a igreja aqui é a igreja peregrina. Essa festa passou por algumas mudanças de nome. Por exemplo, nos tempos gregos é que veio esta palavra Pentecostes, mas se você pega na originalidade, você vai encontrar a palavra Shavuot, que significa semanas, que era exatamente como já disse, a celebração de agradecimento a Deus pela colheita realizada. Doravante temos o nome Pentecostes. Portanto, o Pentecostes traz conosco uma reflexão estendida, porque não era uma festa para lazer, não era uma festa para diversão, era uma festa que mostrava a presença de Deus. Era a festa de Yahvé, era Deus vindo fazer a sua obra no meio do seu povo e explorando e promovendo uma nova festa. Era uma responsabilidade para com a vontade de Deus, e assim nós vemos que essa festa representa a festa da expansão do amor. Entretanto, é uma festa de colheita, que consistia em aprender e repartir. Nós, igreja, precisamos voltar para esses detalhes. Era a festa da divisão, é a festa do investimento. Existe um livro intitulado Bênção Dobrada, esqueci o nome do autor, também da editora Vida, que ensina exatamente isso. O que você tem é para repartir. A palavra, o slogan que comumente nós falamos, o que é meu não é meu, representa o seguinte: você existe para repartir, você existe para distribuir os seus dons, os seus talentos. Isso é aquilo que Deus te deu. Por onde você passa, você vai investir no outro, vai investir numa vida, vai investir na obra de Deus, e assim a obra que você fica permanece. Por exemplo, essa igreja, quantos investiram nessa igreja, quantas ofertas tiveram aqui, quantas campanhas tiveram nessa igreja, e quantas pessoas partem para a eternidade? A igreja fica com o local de reunião, com o local de adoração, e muitas coisas que as pessoas gastaram o seu dinheiro, ou os seus bens, fica para lá, mas o que você investiu na obra, por exemplo, quem investe numa cadeira dessa, a cadeira fica aí o tempo inteiro, você investe na obra missionária. Dessa forma, nós estamos aqui para investir na obra de Deus, e eu costumo dizer que Deus sabe para quem vai dar bens, Deus sabe muito bem quem vai abençoar na sua igreja, quem Ele vai dar 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 6 milhões, Ele vai dar para o fiel, porque se Ele dá para o fiel, Ele sabe que o fiel vai investir na sua obra, vai investir na expansão do reino de Deus, com sabedoria, é claro. Então, se você tem um coração voltado para Deus, você tem um coração cheio do Pentecoste, porque essa festa representa entregar o excedente a Deus, repartir os dons, entregar os primeiros frutos da terra, e nós aprendemos que o primeiro é de Deus, o primeiro fruto é da terra, tudo que você faz primeiro é de Deus, tanto é que na família dos judeus, o primogênito pertencia a Deus, e eles tinham que resgatar o primogênito, mas todo primogênito pertencia ao Senhor, e dessa forma é assim, tudo que Deus te dá, primeiro é dele, você precisa agradecê-lo, adorá-lo, e o Pentecoste não ensina apenas falar em línguas, que é maravilhoso, mas o Pentecoste ensina essa maneira de viver nesta terra, de viver como cristão, viver como homem de Deus, viver como mulher de Deus, viver como alguém que reparte, que estende a mão e que abençoa. Deus te chamou para abençoar. Então, irmãos, essa festa do Pentecostes nos fala de um dia, e o texto diz, cumprindo-se o dia de Pentecostes. Esse dia, já partindo para a conclusão,
representa algo extraordinário, porque eu penso que na existência de Deus, existem 2 calendários. Esse calendário do Pentecostes já estava na programação de Deus, assim como o calendário da sua presença aqui, já estava na presciência de Deus. Entretanto, o que eu vejo aqui, é que Deus tem 2 calendários. Deus tem um calendário da obediência, e Deus tem um calendário da desobediência. Cumprindo-se o dia, é o dia em que muitas pessoas iam ouvir a sua voz, iam aceitar o seu chamado. Mas existe também o calendário das pessoas que não obedecem. Então, se você entra nessa porta da desobediência, tem uma série de coisas que vão acontecer. Se você entra na porta da obediência, tem outra série de coisas que vai acontecer. É você que escolhe que porta entra. Ou você entra na porta da obediência, ou você entra na porta da desobediência. O dia de Pentecostes representa exatamente isso, porque não foram todos que receberam Jesus. O capítulo 2, o versículo 12, se não me falha a memória, uns diziam: que quer isto dizer? Porque o Pentecoste atrai as pessoas e suscita dúvidas. O que quer isto dizer? Mas a pergunta é esta: as pessoas que perguntaram o que quer isto dizer, eram aquelas que queriam saber algo mais, que queriam uma revelação mais expandida. O que quer isto dizer? É as pessoas que estão sedentas do Evangelho, é aquilo que o Pentecoste gera. Mas encontramos outras pessoas que dizem: essa gente está embriagada, cheia de mosto. Então veja que são 2 alternativas. E esse calendário, interessante que esse calendário é algo interessante, porque em Deuteronômio capítulo 31, versículo 19, o Senhor diz: eis que eu tomo hoje por testemunha contra vós, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha, pois, a vida para que viva. Veja bem, escolha a vida para que viva. É interessante que nós vamos encontrando várias referências. Quando você vai para Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 a 14, nós temos o calendário da obediência. Se você fizer isso, você tem isso, é o calendário da obediência. Depois do capítulo 28, 15 a 68, tem as maldições da desobediência. Então, quer dizer, você escolhe que porta entra. O Pentecostes estava lá para convidar as pessoas a obedecer o chamado, obedecer a vocação de Deus, obedecer a aquilo que o Senhor propôs a você, propôs a cada um de nós. E diz aqui o texto que a casa foi cheia. No dia de Pentecostes, a casa foi cheia. E quando a casa está cheia, meus irmãos, coisas maravilhosas acontecem, porque, veja bem, a casa, essa expressão, toda a casa foi cheia, é esplendorosa, porque no caso do fogo, quando o fogo vem, não tem jeito, a não ser que cheguem os bombeiros e comece a apagar, mas o fogo vem e pega toda a casa. Assim também é a igreja, quando está cheia de Deus, o crente quando está cheio de Deus, o fogo pega nele. E eu conheço muitas pessoas que são convidadas a vir à igreja. Outro dia mesmo, um pastor falou isso lá na igreja, que quando ele foi à igreja, ele não estava nem um pouquinho interessado em Jesus, ele estava interessado na namorada, e ele foi lá por causa da namorada, mas ao ouvir o pastor pregar, ao ouvir a mensagem sendo pregada, e o pastor fez o apelo, quando ele percebeu, ele já estava na frente, recebendo Jesus como Senhor e Salvador, porque o fogo pegou nele. Então, quando você passa perto de uma pessoa cheia de Deus, é possível que o fogo pegue em você. Eu lembro que, quando eu estava na roça, sou filho de imigrante, meu pai fazia a derrubada para colocar fogo, depois deixava secar o mato, para colocar o fogo. E a gente fazia um negócio chamado aceiro. Não sei se a garotada sabe o que é aceiro, mas aceiro é um espaço que você abre no meio entre uma propriedade e outra, para o fogo não passar por outro lado. E meu pai fazia aquele aceiro para o fogo não pegar no terreno do vizinho, e deixava secar. Quando a gente colocava fogo naquele mato, irmão, mas saía cada bicho estranho de lá.
saía escorpião, saía cobra, saía barata, e a gente não imaginava que aqueles bichos estavam lá, é porque o fogo estava queimando. Quando o fogo de Deus vem, é assim, os bichos saem, o pecado sai, as coisas ruins saem, e a bênção de Deus vem. O fogo de Deus veio naquela casa, e todos foram cheios do Espírito Santo, e nós temos aí o início da igreja de Jesus Cristo. Conta-se uma história muito engraçada, que uma igreja, quem fala isso é o Hernandes, que uma igreja no interior, que poucas pessoas davam atenção para aquela igreja, era uma igreja num bairro, frequentada por pouca gente, e um dia aconteceu um acidente com a igreja, pegou fogo na igreja, e do lado da igreja morava um ateu. E quando pegou fogo na igreja, e todos da cidade foram lá ajudar a apagar o fogo da igreja, porque afinal de contas a igreja dos crentes pegou fogo, e de repente apareceu esse ateu lá na igreja ajudando a apagar o fogo, e uma fiel frequentadora olhou para o ateu e disse: mas o senhor também aqui, nunca vi o senhor nessa igreja, e o ateu disse: mas também a igreja nunca pegou fogo. Então quando a igreja pega fogo, não tem jeito, as pessoas são atraídas, ou por curiosidade, ou por outra coisa, mas elas vêm, e desse ímpeto de vir, você fala de Jesus e o fogo pega e a bênção é grande na vida da igreja. Deus abençoe, que o Pentecostes seja a marca dominante desta igreja e da nossa vida, em nome de Jesus. Retorna a palavra ao nobre pastor.